Mistérios Possíveis, Episódio 1. Mistério das Correntes. Um homem encontra uma corrente em sua escavação, e o que ele descobre faz com que ele chame até as autoridades. Mike Smith, ele nasceu em Pembrokeshire, que é um vilarejo do país de Gales, no Reino Unido. Cresceu com detectores de metais ao seu redor. Desde os 12 anos de idade, ele percorre os campos, bosques e de vez em quando procura por tesouros escondidos. Seu sonho é encontrar algo extraordinário. Ele nunca imaginou encontrar uma peça realmente antiga, a poucos metros de onde ele caminhava. O que ele sentiu quando descobriu foi que tinha que continuar cavando, e ele fez. Naquele momento, ele nunca poderia ter imaginado o que estava do outro lado. Mike Smith é um apaixonado por metais de Pembrokeshire. Então ir em busca de algum tesouro escondido em um dia chuvoso não era nada fora do comum para ele. Encontrar um elemento precioso no solo é, acima de tudo, o sonho de qualquer um que tem esta paixão. Ele nunca imaginou que ficaria tão surpreso ao ouvir o som de sua máquina como naquele dia. Em poucos segundos, a adrenalina começou a tomar conta de seu corpo e a percorrer suas veias enquanto ele movia seu detector de um lado para outro no chão. O que estava lá embaixo? Mike sempre foi um homem muito curioso. Quando seu detector de metais começou a disparar naquele dia, ele sabia que teria que descobrir o que tinha naquele local. Mike nunca teria imaginado encontrar um tesouro tão monumental. E ele certamente não tinha previsto que envolveria também as autoridades. Mas sabendo que algo estava por baixo de onde ele estava, não teve como tirar isso da sua cabeça. Ele tinha que saber o que fazia seu detector de metal disparar loucamente. Depois desse som inicial, Mike decidiu rastrear o resto da Terra. Normalmente, quando uma pessoa se afasta de um lugar onde algo foi detectado, o som diminuiria até desaparecer, mas não era o caso. Era muito estranho. Quanto mais longe do local da descoberta inicial, mais alto e mais alto o som ficava. Poderia ser uma má detectação da máquina? Ou havia realmente algo por debaixo que ocupava toda a superfície debaixo daquela área? Quando o detector de metais de Mike começou a disparar, ele sabia que não havia nada a fazer a não ser seguir seus instintos. E seus instintos lhe diziam para começar a cavar em busca de um tesouro. Com sua pá na mão, Mike começou seu trabalho no chão molhado. Ele foi aos poucos, com paciência na descoberta, começando com um buraco com 30 centímetros. Mike nunca tinha nem sequer passado na cabeça dele do que ele ia encontrar em breve. Mike já havia usado seu detector de metais nessa mesma área e havia desenterrado algumas moedas que não tinham muito valor. Desta vez, ele havia desenterrado algo que não tinha nada a ver com uma moeda e nem mesmo um osso de animal. Cuidadosamente, Mike levantou o pequeno objeto redondo do chão. Será que não era uma moeda? Parecia mesmo com uma. Depois de remover a areia, ele pôde visualizar uma gravura no objeto. Perplexo, Mike virou o objeto de várias maneiras para descobrir o que era. Havia uma figura de um lado e do outro, uma espécie de mensagem. O que surpreendeu Mike era que o item tinha como se fosse um anel preso à parte superior. Parecia quase como se uma corrente pudesse ter sido presa ali, como em um colar. No entanto, ele analisou o artefato por muito pouco tempo, porque havia encontrado outro objeto na sujeira, que parecia muito mais interessante. Ao contrário do primeiro objeto, o segundo estava completamente preso na lama. Mike decidiu colocar sua pá de lado e começou a cavar com suas mãos.
esperando que seus dedos tivessem alguma vantagem na ação de desenterrar o elemento misterioso. Infelizmente, o que ele pensou não aconteceu, e mesmo quando Mike se sentou para poder ter mais força, foi em vão. O que quer que fosse ia ficar onde estava no meio da lama, mesmo que Mike tivesse o lema de não desistir. Por mais que Mike tentasse remover o objeto, mesmo colocando muita força, ele não sabia. Não sabia que não iria sair. Foi um desafio, porque o pedaço de metal não parecia nem muito pesado. Mike ficou atordoado por isso e decidiu mudar seu plano de ataque. Ele ficou de joelhos e removeu a terra ao redor do objeto. Moveu de um lado ao outro. E, hipoteticamente, poderia abrir um espaço suficiente por baixo para poder desenterrá-lo. Porém, alguma coisa não são tão simples como a gente possa imaginar. Como pôde ver, a terra não queria abrir mão do seu tesouro tão facilmente, continuando por algum tempo. Durante sua segunda tentativa de retirada do objeto da terra, Mike começou a notar sinais do objeto misterioso, que estavam conectados a algo. O que esse algo poderia ser? Ele não tinha nenhuma ideia, mas o fato de que o outro mistério estava se desdobrando fez seu interesse voar pelo telhado. Com mais perguntas do que resposta, ele continuou a cavar. O que mais poderia estar lá embaixo? E por que esse objeto em particular era tão pesado? E por que esse objeto estava ali? O que Mike estava prestes a descobrir lhe deu calafrios nas espinhas. Como qualquer outro caçador de tesouro faria, Mike continuou a cavar em torno do objeto, teimoso. Em pouco tempo, ele logo se deparou com um segundo objeto e depois com um terceiro objeto. Ele teve uma ideia e percebeu que aqueles elementos redondos e misteriosos eram, na verdade, elos de ligação. A alma de Mike tremeu quando ele começou a tomar consciência do que estava descobrindo. Para que seriam essas ligações? Ao que estariam presas? À medida que Mike foi se aprofundando cada vez mais nesses elos, ele percebeu que eles continuavam a aparecerem mais e mais, ou seja, ele percebeu que estava descavando uma corrente muito, mas muito grande e antiga. Mas chegar a essa pergunta levantou um ponto ao que aqueles elos estariam ligados. Com o passar da noite, Mike começou a guardar os seus achados. Quer que ele estivesse enterrado lá embaixo, teria que esperar até a manhã seguinte. Quando Mike deitou-se em sua cama naquela noite, ele começou a pensar. E se ele tivesse acabado de descobrir algo realmente terrível, e houvesse uma razão para que estivesse enterrado? Ele havia lido recentemente sobre locais antigos enterrados sobre Pembrokeshire. Não foi um pensamento nada tranquilo de ter enquanto estava deitado no escuro em seu quarto. Sua descoberta poderia ser uma daquelas câmeras secretas enterradas? Por mais horríveis que parecessem, Mike queria voltar para descobrir mais sobre o mistério. Na manhã seguinte, assim que nasceu o sol, Mike deixou sua casa e se dirigiu para o lugar que havia deixado na noite anterior. A misteriosa corrente o havia incomodado a noite toda e ele precisava pôr um fim a este mistério. Ele realmente tinha que descobrir o que estava na outra ponta da corrente e por que motivo era tão pesado. O que Mike não imaginava era que o que ele encontraria teria que ser reportado às autoridades e que eles estariam em sua área de escavação mais tarde naquele mesmo dia. O chão se abriu por debaixo dos seus pés assim que ele começou a cavar. Por sorte, Mike encontrou a área da mesma forma que havia deixado. Isso significa que ninguém estava cavando seu tesouro desde a superfície. Com esse pensamento reconfortante, Mike começou a cavar novamente. À medida que mais e mais correntes saíam debaixo da terra, Mike notou uma situação estranha. Era um buraco por baixo da corrente. Sem pensar duas vezes, Mike empurrou sua pá para o buraco,
esperando que algo a tornasse pesada. Ele nunca teria imaginado que o chão se abriria sob seus pés. Mike caiu diretamente pela terra e parou alguns metros abaixo de onde ele estava. Felizmente, ele não foi ferido e ainda estava equipado com sua lanterna. Nosso escavador curioso continuava agora com sua missão em louco. Com a luz acesa, Mike chegou à conclusão de que ele não havia caído em um buraco comum, mas em uma câmara de algum tipo. Ao observar um pouco mais as paredes, pisos e teto, Mike ficou com muito medo. O que será que ele tinha descoberto acidentalmente? Enquanto Mike inspecionava cuidadosamente as paredes da caverna, ele descobriu arranhões estranhos em quase todas as superfícies. Mas havia algo sobre aqueles arranhões que lhe parecia familiar, quase como se Mike tivesse estado lá em algum momento no passado. Ele foi para a parede com o maior número de marcas e passou seus dedos através das marcas. Foi lá que ele percebeu que as marcas formavam um V do lado de outro V. Não demorou muito para que ele percebesse que estes V unidos se repetiam dezenas de vezes em outras áreas. No meio da caça ao símbolo VV, Michael ficou empolgado para ver todas as marcações na caverna. A descoberta havia tomado um rumo assustador, pois os símbolos pareciam ter sido criados por arranhaduras feitas por pessoas. Mike não tinha ideia do que iria encontrar. Sendo o caçador de tesouros, que é, ele decidiu seguir as marcas. Elas o levaram a outro buraco no chão, mas ao lado da entrada, algo estranho estava deitado no meio da lama. Mike não conseguiu tirar o impacto de sua mente. Depois de remover a lama que cobriu sua nova descoberta, debaixo de toda aquela sujeira havia algo duro e marrom. Mike sabia exatamente o que estava olhando, mas ele não queria acreditar. Como uma pessoa que usa regularmente o detector de metais como um hobby, Mike estava ciente das leis que envolvem descobertas como estas. Ele não teve escolha a não ser chamar as autoridades e informá-las do que havia encontrado. O que tinha começado com nada mais do que uma tarde de diversão rapidamente se transformou em uma descoberta aterrorizante, envolvendo restos humanos. Havia tantas razões possíveis para que uma pessoa pudesse ser enterrada, e cada uma das teorias era mais aterrorizante do que as outras. Em sua própria mente, Mike finalmente conseguiu entender que ele ainda estava segurando um objeto em sua mão. Especificamente, um molar humano. Foi aí que ele finalmente compreendeu o significado e a importância da situação. Mike teve que ligar para outras pessoas para ajudá-lo. Ele não só estava sozinho em um buraco escuro, sem saída, mas também tinha encontrado dentes humanos. Ele deixou tudo o que tinha em suas mãos e agarrou seu telefone. Mike chamou funcionários do Museu Nacional de Gales, mas sua resposta não foi a que ele esperava. Os oficiais riram dele e não acreditaram numa palavra do que ele disse sobre sua descoberta. Que ajudem. Depois de finalmente acreditarem nele, os arqueologistas foram lá e começaram o trabalho deles. Mas quem diria que uma tarde chuvosa renderia uma história como essa, não é? E resumindo, sem querer, ele encontrou uma caverna onde era realizado cultos por povos antigos daquela área, que ainda os arqueólogos não conseguiram identificar quais são o que significa os símbolos que ele achou, e nem porque se era um cemitério ou se era tipo um templo onde eles faziam seus rituais. Vamos aguardar.